Olá, galerinha do oitavo ano. Estamos aqui com mais um encontro, né? Mais um encontro diferente, um encontro virtual. E o nosso desejo, a gente sabe, é estarmos todos juntos, unidos, como a gente gosta de estar dentro da sala de aula, com todo mundo junto, onde a gente aprende, compartilha, né, um próximo ao outro. Mas nesta modalidade aqui remota, virtual, vamos aprender também com o nosso comprometimento, com a nossa responsabilidade de pararmos, de estudarmos e de se dedicarmos dentro do nosso cronograma de estudos. Então, existem aí algumas orientações na tela de vocês diante desse novo método de ensino, né, desse ensino online com essas videoaulas. Então fique atento ao videoaula, procure um lugar silencioso, procure um lugar adequado onde você fica sentado, confortável. Pegue um caderno, ou livro de geografia, caneta, borracha, lápis, porque é sempre importante você assistir a aula e anotando as suas observações, certo? Como é um vídeo gravado, você pode voltar as informações caso queira copiar algo importante. Use fones de ouvido, né, que fica melhor aí de você ouvir o professor, né, ouvir a aula, e isso serve tanto para as aulas online quanto para as aulas gravadas, certo? Porque você coloca o fone de ouvido e você fica aí ouvindo melhor a voz do professor e as distrações que tem fora da aula, né, fica mais distante um pouco do seu ouvir. Deixe os microfones desligados do aplicativo. Ligue-os assim quando o professor pedir. Esse informe, essa observação é exclusivamente para o Google Meet, quando vocês estiverem em aula online. E o professor vai orientar vocês direitinho, certo? E a participação de vocês é de extrema importância. Não é porque nós estamos distantes presencialmente que vocês vão só ouvir e o professor vai falar, certo? Lembra lá que o ensino e a aprendizagem é a participação efetiva tanto do professor quanto do aluno, certo? Então, eu quero a participação de vocês aí no retorno das atividades, nas perguntas, nas dúvidas, no todo o decorrer da nossa aula, né, desta nova modalidade online, certo? Então, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, nós temos aí o capítulo 5, certo? Nós já iniciamos o capítulo 1, 2, 3, 4, né, na modalidade presencial, certo? E vamos iniciar o capítulo 5 nesta aula do dia 5 de 5 de 2020. Vamos lá prosseguir então. No cenário 1, o capítulo ele vai trazer, né, neste cenário, os aspectos naturais do continente asiático, Oceania e da Europa, certo? Nesse capítulo ele vai falar exclusivamente dos aspectos geográficos destes continentes. Professor, que aspectos geográficos são esses? Vegetação, hidrografia, relevo, certo? Quais são os principais rios, os mais extensos? Quais são os relevos que se destacam dentro desses continentes? Seja ele planalto, planície, depressão, montes, certo? Todos esses aspectos vamos estudar, certo? De cada continente, asiático, da Oceania e o europeu. Primeiramente, nós vamos iniciar falando sobre o continente asiático. Quando se fala de continente asiático, fala de coisas gigantes, né? Diversidades, porção territorial grandioso, né? Grandiosa, ok? Para a gente ter uma dimensão aí do tamanho que é o continente asiático, vamos verificar aí na tela de vocês que tem a extensão territorial da Ásia. Corresponde a 44,5 milhões de quilômetros quadrados, certo? É o maior continente asiático do planeta. Diversidade de clima, de vegetação, isso nós vamos estudar mais um pouco detalhado na frente, certo? Dentro desse território nós temos alguns limites que faz com que a Ásia seja delimitada, né, por esses limites naturais. No leste asiático nós temos o Estreito de Bering, no oeste nós temos a cadeia do Cáucaso e os Montes Urais, que vamos ver mais detalhadamente na característica de relevo do continente.
certo? E no lado setentrional nós temos o Oceano Glacial Ártico e os oceanos Índico e Pacífico. Vamos dar aí uma olhada o que é os Montes Urais. Os Montes Urais é uma cadeia montanhosa antiga e desgastada. São consideradas a principal divisão da Europa com a Ásia. Então esses Montes Urais que divide a Europa da Ásia, certo? Nós chamamos esses limites que utiliza-se o próprio espaço natural de limites naturais, de fronteiras naturais, certo? Caso o homem vá lá e construa um muro para dividir um território, são limites artificiais que foram criados pelo homem, ok? Agora vamos ver aí uma imagem do mapa da Ásia, certo? Com os seus seguintes países. Né? Você observa pelo mapa, né, que temos aí uma diversidade enorme de culturas, né? Da Índia ao Japão, do Japão à China, certo? Da China ao Oriente Médio, né? E cada um aí com suas características particulares culturais, ok? Falando ainda mais sobre o nosso continente asiático, ele se localiza em todo o território aí no hemisfério norte, né? Na maioria do seu território, na divisão hemisfério norte e hemisfério sul, né, que nós temos aí a linha do Equador como ponto de partida dessa divisão. Os tipos climáticos presentes no continente asiático: climas tropicais, subtropicais, temperados e polares. Diante da dimensão que é o continente asiático, nós temos muitas faixas longitudinais, onde a gente traz uma diversidade de fusos horários muito grande, por conta que é cortado aí por vários paralelos meridianos, né, que é essa questão das faixas longitudinais, das longitudes, e isso reflete aí as diversidades dos fusos horários ali presentes. Um destaque aí importante, um destaque montanhoso dentro do continente asiático é a cadeia do Himalaia, que se localiza no Nepal, com a altitude de 8.848 metros, cujo ponto mais alto é o Monte Everest, certo? Que é bem conhecido aí, que muitos aventureiros querem escalar esse monte, né? Muitas pessoas morrem durante essa escalada, porque quanto mais eu subo, mais o ar fica rarefeito, né? Então existe todo o equipamento de um preparo para subir esse monte, mas não é só ter esse preparo em questão de equipamentos, né? Existem também os fatores naturais, né, que dificulta as pessoas, os aventureiros chegarem até o pico deste monte, que é extremamente alto, certo? E de difícil acesso, certo? Dando continuidade aí sobre o continente asiático, aí está uma foto do Monte Everest, né? Você vê aí que ele é coberto aí de gelo, né, com as temperaturas bastante abaixo de zero, ok? Pronto. Então vamos falar agora das vertentes geográficas, né, dos vários tipos de relevos que existe no continente asiático, ok? Então, o relevo, o que é o relevo, professor? O relevo é a forma da Terra, é a geomorfologia da Terra, seja ela formada por montanhas, planícies, depressões, certo? Ou montes, ou outro tipo de planaltos, depressões absolutas, depressões relativas, certo? Conjunto montanhosos, cadeias montanhosas. Então, para a gente começar, o relevo asiático, ele tem no seu território planaltos elevados, extensas e férteis planícies e as cadeias montanhosas. Primeiro aí, nós observamos que dentro do território asiático nós temos todos os tipos de relevos, né, ditos os principais, ok? Então no norte, quando você olha lá o mapa no cantinho da sua tela, do seu celular, do notebook, você observa que no norte nós temos as planícies, que é representada ali no mapa pela cor verde, ok? E no sul nós temos os planaltos e depressões. No centro do continente se destaca aí as cadeias montanhosas, ok? Quanto mais a cor no mapa é mostrado aí
na cor marrom mais escura, é representada pelas cadeias montanhosas. As cores verdes são as planícies, certo? E no decorrer aí das cores que vão ficando um pouco mais claro, é a questão da altitude diminuindo dessas cadeias montanhosas, certo? Então a cadeia montanhosa da Anatólia até Pamir, ela é uma montanha do Cáucaso, dos Montes Acros e do Kush, Himalaia e a bacia do rio Colima, certo? Existem as cadeias montanhosas que são ditas como segundo plano, que se refere às altitudes mais modestas, que não chegam até o Himalaia, aos Montes Acros, ao Cáucaso, certo? Que são eles os Montes Urais, que a gente falou mais no começo da aula, e as montanhas da Nova Zembla, certo? Mas, professor, o senhor está falando aí de relevo, do conjunto montanhoso, dos planaltos, como é que se forma o relevo asiático? Vamos lá pensar? Pensaram? Estão aí deduzindo que seja esse conceito aí, como é que se forma o relevo, como foi que se formou o relevo asiático e como vem se modificando aí no decorrer de milhares de anos. Vamos ver a resposta lá? Pronto. Remonta às primeiras movimentações das placas tectônicas, das placas litosféricas lá da Pangeia. Há aproximadamente aí 200 milhões que se separou, formando os continentes atuais que tem logo embaixo aí nesse gifzinho aí, certo? Nessa imagem. Então, o relevo atual que caracteriza o continente asiático, ele foi formado a partir das movimentações das placas tectônicas, das placas litosféricas, certo? Que foram tendo os contatos divergentes, convergentes, né, até formar o relevo atual. Ele é estático, professor? Ele é estagnado? Ele é parado o relevo? Não. Né? Sempre é, só que é um processo lento, né, de transformação, ok? Dando continuidade sobre o assunto do relevo do continente asiático, algumas informações importantes para a gente frisar aqui. Um dos destaques do continente asiático é a atividade vulcânica, né, que é conhecido como ciclo de fogo. É onde existe uma concentração da presença da erupção vulcânica ali atuante, certo? Que está mais parte. É como se fosse digamos, um monte nesse formato, certo? Um formato assim, que pega no Oceano Pacífico todo do continente asiático, certo? Nessa área existe uma atividade vulcânica bastante ativa, ok? E que influencia diretamente na formação do relevo daquele lugar, tá bom? Na parte central da Ásia, encontramos os planaltos da Mongólia e as planícies do norte da China, as estepes do Cazaquistão, Quirguistão e Izim, a bacia do Tarim, a depressão da Zingária e a Turaniana e, por fim, a planície desértica de Gobi. Aí existe uma diversidade, né, de planaltos, de estepes, depressões e da planície dentro do continente asiático. A diversidade das formas de relevo da Ásia, devido à sua grande extensão, fica evidente na sua parte norte, certo? Por que, professor? A diversidade das formas de relevo da Ásia, devido à sua grande extensão, fica evidente na sua parte norte do continente, certo? Ora, por conta que a sua localidade, né, que está mais próximo à diversidade geográfica daquele lugar, né, e por conta das atividades tectônicas ali definidas pela própria geologia, né, daquele lugar, daquele território, certo? Quanto mais ações geológicas presentes no lugar, maior será a diversidade, né, a grande extensão, né, daquele lugar em forma de relevo, tá certo? A oeste, a partir dos Montes Urais, passando pelas grandes planícies da Sibéria Ocidental, Central e na parte mais oriental, aparece uma linha de montanhas e vales como a planície de Kolimã e os montes Vexoyan, Shex e Kolimar, a partir do rio Lena. É importante frisar também, alunos, que no sul da Ásia o relevo é composto por vales, planícies e planaltos importantes,
como as planícies da Mesopotâmia e os vales do Indo e do Mekong, como planaltos da Arábia, do Irã e do Deccan, certo? Bastante conhecida as planícies da Mesopotâmia, né, que fez parte da história de grandes povos, né, antigos, e que nós temos aí uma herança cultural muito grande presente nos dias atuais, certo? Então, paramos por aqui a parte de relevo, certo? Que nós estudamos a formação, né, a forma da Terra, frisando, né, recortando ali o espaço geográfico do continente asiático, certo? Então, nós observamos que na Ásia nós temos planalto, depressão, planície, certo? Conjunto montanhoso, é aonde tem o maior índice, né, de conjuntos montanhosos com altitudes gigantes. Um deles é o Monte Everest, com mais de 8 mil metros de altitude, certo? Então, agora nós vamos adentrar no assunto hidrografia. Hidrografia nada mais é que o estudo das águas, sejam elas doces, salgadas, certo? Tanto parte de rios, do próprio oceano, é o estudo das águas, das bacias hidrográficas de determinado lugar, certo? Então, por conta da grande extensão territorial, né, da Ásia, nós temos uma diversidade gigantesca, né, de uma rede hidrográfica que compõe o continente asiático, destacando aí os principais deles: o rio Ganges, o Indo, o Azul e o Amarelo. Mas, professor, uma pergunta que tem aí na tela que diz assim: quais são os geradores de uma vasta e densa hidrografia na Ásia? E aí, você sabe quais são esses geradores que trouxe para o continente asiático essa diversidade grande de uma rede hidrográfica? E aí, pensaram? Estão deduzindo aí, questionando? Será se foi por conta do clima? Será se foi por conta da vegetação? Será se foi por conta das altas ou baixas temperaturas? Será se isso influencia ou não? Vamos lá observar? Foram por esses motivos aí: o derretimento anual da neve das montanhas, a presença de climas tropicais e o fenômeno dos monções, certo? Então, a partir do momento que foi derretendo a neve, foi aumentando o nível de água no próprio território, né, no continente. A presença de climas tropicais e o fenômeno de monções é a questão das chuvas, ok? Que vamos estudar mais um pouco na frente. Pronto. Vamos agora dividir, né, em questão de orientação geográfica, de norte, sul, leste, oeste, aonde esses rios estão localizados no continente asiático, na Ásia, certo? Os lagos mais extensos dentro do continente asiático, nós temos o Baikal e o Balkhash. E os mares Morto, Aral e Cáspio. O Aral é um dos mares que tem sofrido, né, com o processo da perca, né, do seu corpo hídrico, certo? Quando você estuda o mar de Aral, você vê as fotos antigas para as atuais, você vê que o seu tamanho diminuiu drasticamente. No sul e leste nós encontramos o Rio Amarelo, o Rio Azul, que é o rio lá da China. Na Índia nós encontramos o Rio Ganges, Brahmaputra e o Rio Indo na Índia. Dentre eles aí, o Rio Ganges é um dos rios que tem uma visão religiosa, né, onde os indianos eles tomam banho, purificando ali o seu corpo, a sua alma. No Oriente Médio nós temos o Rio Tigre e o Eufrates. E na parte central do continente nós temos o Rio Darim, China, Amudari, e Sirdari, certo? Alimentando o Mar de Aral, aquele que eu citei para vocês que tem sofrido aí com o processo da perca do seu corpo hídrico, certo? Pronto. Fechamos aí o ciclo da hidrografia. Agora vamos falar sobre o clima deste gigante continente asiático. Pronto. Quando eu comecei a aula aqui para vocês, eu falei para vocês que por conta do território gigante que é o continente asiático, isso acarreta uma diversidade climática, uma diversidade de vegetação, uma diversidade de relevo, certo? E vamos verificar essa diversidade aí de
clima neste continente gigante que é a Ásia. Diversidade climática, não poderia começar com outra palavra, né? No início da aula eu falei para vocês que ele é presente ali, clima tropical, subtropical, clima de moções, certo? E que traz uma diversidade aí gigante de climas dentro do seu território. O clima, né, do continente asiático, ele tem presença forte, né, em seu território, a influência do clima de moções. O que é esse clima de moções, professor? Nada mais é do que a influência tanto do continente quanto do oceano, certo? Tanto as informações geográficas que acontecem no oceano ali próximo ao continente, certo? O Pacífico, certo? E tanto as informações que acontecem no continente, geograficamente falando, essas informações, elas passam para o oceano, e do oceano para o continente, certo? Que nasce aí o clima de moções. O que é o clima de moções? No verão, nós temos aí as informações de que é frio, no sentido de que acontece a abundância de chuvas, certo? No verão, não frio como se fosse no inverno, tá, gente? Mas por conta da presença abundante de chuvas, traz com que a temperatura ela caia um pouco, né? E fique mais fria, certo? Então, no verão, é o que acontece, as chuvas torrenciais, que a Índia é uma das áreas mais afetadas por essas chuvas torrenciais. Acontecem as inundações, várias pessoas morrem inundadas, né? Invade as terras aí, as terras das cidades urbanas, né? Que são as áreas urbanas, ok? Então, e no inverno é ao contrário, acontece o período da seca, ok? Então, no verão, nós recebemos informações geográficas no período da chuva do oceano. As massas de ar vêm para o continente, né? Logicamente, massas oceânicas, né? Massas de ar oceânicas vêm com umidade mais alta, né? Trazendo as águas, né? Em forma de precipitações das chuvas. E no período de inverno são os ventos, né? As massas de ar do continente para o oceano. Aí é o período mais seco, certo? Sem chuvas, que é o período do inverno. Logo aí, durante as aulas que virão, eu estarei falando e repetindo, enfatizando o que são clima de moções. Mas nada mais é que isso, né? As massas de ar que saem do continente para o oceano é o período seco, ok? De inverno. As massas de ar que saem do oceano para o continente é o período pensaram aí? É o período de verão, certo? Onde acontecem as chuvas torrenciais, inundando aí várias cidades principais da Índia, ok? Então, os tipos climáticos presentes aí no continente asiático. Acompanhem aí comigo na tela de vocês. O primeiro é aqui que eu vou citar o clima mediterrâneo, certo? O clima com características verões secos e quentes, invernos amenos e mais chuvosos. E localiza-se ali, é presente mais na Ásia Ocidental, no litoral oeste do Oriente Médio, certo? Depois vem o clima polar e subpolar, que estão nas regiões mais altas, com as altas latitudes, né, na questão mais norte do continente, que estão mais próximos aos polos. Estão aí em médias térmicas entre menos 28 graus Celsius e menos 34 graus Celsius. Possuem invernos rigorosos e a neve cobre o solo por quase 6 meses. No verão, as temperaturas elas não passam de 0 graus Celsius, ok? O clima de frio subpolar aparece na parte central da Rússia e é muito influenciado pela continentalidade por estar bem na linha do ciclo polar ártico, de invernos congelantes durante pouco mais de 7 meses e verões quentes. O clima árido, ele é predominante na Ásia Central, possui precipitações que não ultrapassam 250 milímetros, mesmo com verões um tanto mais chuvosos. Por estar em latitudes médias, a temperatura é baixa no inverno e no verão é amena. Em desertos como
da China, da Mongólia, com temperaturas mais altas durante o dia e a queda da temperatura durante a noite em amplitude térmica. O que é isso, professor? Traz uma disparidade muito grande da temperatura. Durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Então, se tiver uma disparidade muito grande da temperatura, a amplitude térmica é alta, é elevada. Por exemplo, durante o dia faz 50 graus Celsius e durante a noite faz menos 1 grau Celsius. Então, de 50 para menos 1, a amplitude térmica é elevadíssima, certo? Mudou uma temperatura, a temperatura muito alta, né? Mudou drasticamente, certo? Durante o dia fez 20 graus Celsius, durante a noite fez 19 graus Celsius, então a temperatura aí da amplitude térmica é baixa. Não houve uma mudança de temperatura significativa, certo? No Oriente Médio, temos o clima desértico, tropical e subtropical quente no norte do Paquistão, que chegam aí a 35 graus Celsius com baixa precipitação no inverno. Nós temos também o clima temperado, oceânico e o clima temperado continental. O oceânico, ele tem médias térmicas mais amenas, com verões influenciados pelas monções com altas precipitações, que eu falei para vocês, e inverno seco, né, como eu enfatizei para vocês quando eu expliquei clima de monções. O verão é chuvoso e o inverno é seco, certo? O clima temperado continental é mais evidente na região central da Ásia, principalmente no sudeste da República da Rússia. Possui amplitude térmica muito acentuada e temperaturas médias muito baixas, certo? Clima tropical, ele é predominante no sul da Ásia, das Filipinas, Indonésia e outras ilhas. São 2 estações aí presentes nesse clima, que são verões quentes e chuvosos e invernos mais secos. Na Índia e no Vietnã, as médias térmicas altas o ano inteiro, certo? Muda muito rápido essas amplitudes térmicas. E o clima subtropical, por fim, aí falando sobre o clima, ocorre no Japão, norte da Índia e sudeste da China, influenciado aí pelas monções com invernos secos e verões chuvosos. Né? Então você vê aí presente o clima de monções em quase, né, na maior parte do território do continente asiático. Estão cansados? Acorda, tá? Estamos já finalizando aí este assunto que fala sobre a Ásia. Os domínios morfoclimáticos. Professor, mas como assim domínios morfoclimáticos? O que é esse nome que aparenta ser complexo? Domínios morfoclimáticos nada mais é que a combinação de um conjunto de elementos da natureza, relevo, clima, vegetação, que vão se comunicando aí, que vão se interligando, né, que vão trocando conversas, né, entre eles e que forma uma unidade paisagística, certo? Por exemplo, o domínio morfoclimático da Amazônia, o domínio morfoclimático do Pantanal, o domínio morfoclimático do Cerrado. Entre esses biomas, eles se conectam de uma forma perfeita e que se forma esse cenário, esta unidade paisagística, certo? Dentro, né, dos domínios morfoclimáticos da Ásia, nós encontramos a floresta tropical, que ela está no sul e sudeste do continente e no leste da Índia. O desenvolvimento aí das espécies vegetais nesta floresta é por conta da diversidade, né, de clima, né, de vegetação, de relevo naquele lugar e que traz o desenvolvimento das espécies vegetais neste lugar, certo? No sul e sudeste do continente e leste da Índia. Dentro dessa floresta nós encontramos a estratificação vertical. O que é isso, professor? A elevação dessas árvores, onde a maior parte do seu território da floresta existe árvores gigantes, 40 metros de altura, 50 metros de altura, certo? E as árvores são perenes. As árvores são perenes porque elas não secam, não morrem,
no sentido de que no verão tá quente e elas morrem e depois elas voltam a se recompor novamente, né? Não é assim. Em todo tempo, em todas as estações, elas permanecem ali, do jeito que elas são. Por isso são árvores perenes, ok? Nós temos também as estepes e pradarias na parte central da Ásia, com baixa pluviosidade, com baixo índice de pluviosidade, que são as chuvas, certo? Os climas predominantes são os áridos e os frios, ok? Então, dentro das pradarias nada mais é que são campos, né? Campos abertos ali, né? Com as áreas herbáceas, que não são de grande porte, né? Como uma floresta tropical, ok? As pradarias predominam as gramíneas, né, formando aí vastas pastagens, baixas temperaturas, homogeneidade na vegetação com baixa biodiversidade, certo? Você não vai encontrar uma árvore de 5 metros nas pradarias. Você não vai encontrar uma árvore de 10 metros nas pradarias, mais de 1,5 m, 2 metros de altura, né? E a maior parte da sua vegetação é gramínea, são gramas, né? Que estão logo próximo ao solo, tá? A tundra, dentro do continente asiático, vamos encontrar na Sibéria e no norte da Ásia. Né? O clima permite apenas a existência da tundra, que aguenta o rigoroso clima frio, polar. Né? Dentro dessa tundra, né, desse domínio morfoclimático, nós encontramos os musgos, os líquens e herbáceas. Pouquíssima biodiversidade de vegetação ali, certo? Esses musgos, esses líquens e herbáceas tipo gramíneas, e os líquens são os liquesitas, né, que nós encontramos nos caules de árvores, né, e até em rochas mesmo, são tipo de fungos, né, são fungos que se alojam ali nas extremidades das rochas, do solo, né, da própria vegetação, certo? E por fim aí o domínio morfoclimático mediterrâneo. Estão localizados ali próximo ao mar Mediterrâneo, né, ocidental do Oriente Médio. A vegetação é esparsa, arbustiva e arbórea, né? Troncos retorcidos, né, e nós já encontramos realmente a presença de árvores, tá certo? As florestas de coníferas são florestas em formato de cones, como vocês estão vendo aí na imagem. Né? Nessa floresta ela é homogeneizada, onde você só encontra esse tipo de árvore, né? Desse tipo de vegetação aí. Nós encontramos desde o leste da Rússia, passando pelo norte da China até o Japão, na presença do clima subpolar, onde enfrentam um clima árido e com médias térmicas baixo de zero na maior parte do ano, ok? Então elas têm esse formato de cone, né, na sua base, né? E as suas folhas elas são pontiagudas, né? Ela é assim porque no tempo, né, no clima rigoroso de menos zero aí, de 0 graus, a neve ela cai na folha da floresta de coníferas e ela vai se dispersar e vai cair ao chão, né? Para não pesar tanto assim as folhas da floresta de coníferas, certo? Então é como se fosse uma árvore de Natal, que a gente conhece daqui no Brasil como os pinheiros, né? Que tem um formato de árvore de Natal que as pessoas enfeitam, né, como se fosse uma árvore de Natal. E por fim aí as savanas, que são tipicamente as savanas africanas, né? Parecidas aí também com a da Ásia. São presentes nas zonas de transição entre os desertos e as áreas tropicais na parte oriental. Essas partes geográficas de transição é que, por exemplo, começa a floresta tropical, ela vai sumindo, aí até chegar no deserto, aí vai ter as savanas, né? Vai perdendo as características da floresta tropical e chega a savana, né? Com requisitos de deserto e com requisitos da floresta tropical. Aparecem algumas manchas em partes da Índia e do Paquistão. Nas savanas predominam as gramíneas, com a presença de alguns arbustos de pequeno porte que podem ser xerófilos, certo? Então, como é o caso dessa imagem aí, a maior parte é gramínea, mas você vai encontrar as árvores xerófilas que perdem as folhas durante o tempo seco, né? E depois elas voltam
a se recompor aí no tempo propício, ok? E de pequeno porte. Pronto, chegamos ao fim aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, pode me procurar no WhatsApp, no Classroom. Deixarei todas as informações de atividades no Classroom, orientando vocês aí passo a passo de como realizar as atividades feitas e mandadas aí por mim, tá certo? Foi um prazer ter essa aula com vocês. Espero que tenham sanado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, retorna pro vídeo, assiste novamente para tirar as dúvidas aí. E qualquer dúvida, né, me procurar e pelo aplicativo ou pelo WhatsApp. Quero informar também nessa questão de dúvidas que é preciso vocês falarem com a gente no período da manhã, né, onde nós estamos ali disponíveis, todos os professores, para sanar as dúvidas de vocês, tá certo? Tchau, tchau e até o próximo encontro.